Que alegria encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar da ética na guerra e com uma expressividade nas questões ligadas ao nazismo, tudo bem? Nós vamos, enquanto a introdução do nosso tema, nós estamos vendo aí a gravura, a figura do Hitler com o braço estendido, que era um braço exatamente uma figura, uma simbologia, né, do nazismo. E eles endeusavam, né, o Führer, o grande líder, com esse braço estendido, né? É um símbolo que eu particularmente tenho até pavor, né, de ver, porque ele simboliza toda alienação, toda destruição da vida, todo genocídio, toda prática e carnificina perpetrada pelo Hitler e por todos aqueles que pactuavam do nazismo, do fascismo e de regimes totalitários, que infelizmente esse neofascismo, esse neonazismo, né, se estendeu ultimamente no mundo e inclusive aqui no Brasil. Então eu tenho muito pavor desse braço estendido, simbolizando esse ritual hitleriano, né, porque isso de fato não é uma memória agradável, não é algo que a gente deva cultuar, valorizar e muito menos reproduzir, né? Até porque é crime, né? Fazer qualquer tipo de apologia ao nazismo é crime, né? É internacional, inclusive aqui também no Brasil. Bom, então devido a esse caráter violento, né? Os enormes efeitos, né, na vida das pessoas, da sociedade, a guerra é uma fonte óbvia, né, de questões de natureza moral, com certeza, né, gente? É exatamente acerca disso que nós vamos falar nesse vídeo, nessa aula. Ao mesmo tempo, nós vamos tentar aqui encontrar uma resposta em relação, então, à moralidade da guerra, encontrar efeitos, reflexões éticas, né, que possam estabelecer uma lucidez diante das questões ligadas à guerra, né? Então, recorrendo aí à ajuda de várias filosofias, de correntes filosóficas, para que a gente possa entender. Então, a guerra, né? Apenas são verdadeiramente considerados guerras, os conflitos, né, de grande escala, que envolve aí uma mobilização muito maior de recursos, né, e também por parte desses intervenientes, daqueles que estão ali na disputa, né, que normalmente inicia entre dois países, mas que vão agregando ali aliados, né, para esse grupo que compõe propriamente uma guerra, né. A guerra nada mais é então que essa continuação da política por outros meios, segundo o Karl von Clausewitz, né, que é um dos estudiosos da guerra. Ele vai falar que a guerra é a continuidade, né, a continuação dessa política por outros meios, o que eu particularmente não concordo, né? Eu acho que a política exige da gente diálogo, exige da gente democracia, exige fortalecer as instituições, fazer com que as pessoas possam estabelecer metas, diálogos, planejamentos, planificação, através de procedimentos que possam, de fato, trazer a melhoria de vidas para todos. A guerra nunca será a saída em hipótese alguma, né? A guerra demonstra exatamente a violação da ética, a insanidade, a violência, um espírito, né, que não é propriamente o de construção de paz, né, de cidadania, pelo contrário. Então, eu particularmente discordo do Karl von Clausewitz, tá bom? A guerra é mãe e rainha de todas as coisas, né? Alguns transforma em deuses, né? Outros em homens, de alguns fez escravos, de outros homens livres, né? É um termo aí que nós vamos encontrar na obra do Heráclito de Éfeso, né? Que nós estudamos na filosofia cosmológica. E quando ele fala dessas três naturezas da guerra, é possível que a gente observa mesmo, né? Porque em alguns momentos nós sabemos, né, que a humanidade ou parte da humanidade se libertou de algoz, se libertou, né, da violência de pessoas através de processos ou de guerrilhas. E é exatamente por isso que o Heráclito então fala que em alguns momentos ela também vai promover a liberdade do homem, né? Infelizmente, mas em alguns momentos a guerra acaba se caracterizando dessa maneira, né? As principais, então, causas da guerra: ideologias políticas distintas, né?
rivalidades políticas, um de um lado, o outro do outro, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outro, as questões e os problemas sociais envolvendo as nações, né? Cada um querendo defender elementos e critérios característicos da sua nação, do seu povo ou do próprio líder, né, gente? Nós sabemos que a grande maioria das vezes a guerra não é do povo, a guerra é do líder, a guerra é daquele que está à frente do país, né? Então, muitas das vezes, milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas morrem numa guerra que eram de duas pessoas, né? E, infelizmente, a insanidade às vezes leva a essa destruição, leva a milhares, a centenas, né, de milhares, milhões até de pessoas mortas em razões de interesses particulares de lideranças, né? E isso, para mim, é o lado mais sombrio, o lado mais catastrófico, né, que a guerra apresenta para nós, tá? E um terceiro elemento por conta dos interesses econômicos, né? Que, no meu ponto de vista, gente, o interesse econômico é sempre o preponderante para qualquer violência, para qualquer guerra, para qualquer humilhação, para qualquer exploração, para qualquer destruição, para qualquer escravização de pessoas. O critério econômico, ele vai ser sempre o principal responsável por grande parte de tudo que é ruim em termos de consequências para as pessoas que não têm propriamente culpa, que não estão envolvidas, que não quiseram processos destrutivos, como é o caso da guerra, tá? Então, o critério econômico é, com certeza, a principal mola que vai gerar, né, essa propulsão de consequências danosas para quem não tem nada a ver, para quem é inocente diante desse processo, mas é aquele que paga, é aquele que pena, é aquele que sofre por conta do afã, né, econômico de países, e é por isso que muitas vezes a gente tem guerra, né? As consequências, então, da guerra: perda de vidas humanas, como eu estou dizendo, os inocentes, aqueles que não quiseram, não são eles que patrocinaram, não são eles que criaram, não são eles que decidiram a guerra, mas são eles que morrem na guerra. São eles que são mutilados pela guerra, são eles que são separados de suas famílias pela guerra, são eles que perdem seus bens materiais na guerra, são eles que perdem emprego na guerra, né? O sofrimento principal é para esses inocentes, né, que perdem vidas e perdem outros bens importantes, jurídicos, não só econômicos, né, gente, mas bens familiares, perde o seu legado, né, destrói aí a sua história, destrói o seu patrimônio, destrói a cultura, a arte, né, de um povo. Então isso é muito triste, né, para qualquer um que tenha que passar por esses processos como a guerra. Problemas físicos e psicológicos, né? Eu mesmo conheço pessoas, né, que serviram a Segunda Guerra Mundial e estão aí já velhinhos, né, bem velhinhos, com mais de 90 anos, e até hoje, né, carregam consigo problemas e traumas, né, voltados da guerra. Então a guerra, ela nunca é bem-vinda, ela nunca traz benefícios. Ela, por mais que se conquiste alguma coisa econômica ou mesmo a liberdade de alguém através da guerra, você vai ver que ela é danosa, que ela prejudica, que ela mata, que ela traz impactos extremamente negativos, né? Então, problemas físicos, mutilações, né? Pessoas que perdem movimentos e tal, e questões psicológicas, já que essas pessoas não conseguem ser inseridas normalmente, né, na vida social com naturalidade, né? Elas vão sempre carregar consigo traumas, né? Vão ter pavor de barulho como bomba, como traque, como foguete, elas se sentem incomodadas. E eu conheço, né, algumas pessoas assim, exatamente porque tiveram que passar por essas experiências, né? Tem também um amigo que eu conheço que foi repórter, né, cobrindo a Segunda Guerra Mundial, e que também tem aí uma mutilação na perna, passou pelo trauma, né, de perder os movimentos em razão, né, da guerra, que ele fez cobertura quando ele trabalhava, né, para um canal de televisão, né, a Globo mesmo, tá bom? Então, a destruição de cidades e bens materiais,
que é outra questão importante. Eu disse, não destrói só a casa, né, gente? Destrói o templo, destrói a cultura, destrói a arte, destrói um legado, né? Uma história de um povo é destruída com a guerra, né? E a estagnação da economia, porque grande parte dos recursos são canalizados para a guerra, são canalizados para comprar armamento, são canalizados para comprar navios de guerra, tanques, né? Para preparar, para formar, para subsidiar o exército, né, que está ali na guerra, às frentes de batalha, certo? Então, a ética na guerra, que é um dos principais temas dentro desse nosso capítulo, do qual nós vamos discutir hoje a primeira aula, e na segunda aula nós vamos terminar de discutir esses elementos, tá? A ética, então, na guerra. A ética analisa, então, o comportamento do homem na sociedade, ela reflete a sua moralidade, a validade ou não das suas condutas, das suas ações. A ética aplicada à guerra, gente, na medida em que ela vai fundamentar a sua moralidade, dizendo se essa pode ou não pode ser considerada moral ou ética, se há justificativa para que a gente utilize a guerra como uma via política ou uma via para resolver conflito, né? A moralidade, então, vai sempre depender dessas circunstâncias, né? Dar-nos, então, esclarecimentos acerca de como deve ser travada a guerra, o que fazer depois dela, né? A guerra, ela destrói, a guerra, ela, enquanto ela acontece, ela vai destruir vidas, ela vai gerar uma série de problemas econômicos, ambientais, políticos, sociais e tal, emocionais, né? Mas depois da guerra, há todo um processo de reconstrução econômica, de reconstrução física, de retomada, né, da indústria, de retomada da agricultura, de empregos e tal. E é exatamente aí que vem a fome, é exatamente aí que vem a miséria, é exatamente aí que vai faltar recursos, é exatamente aí que esse povo vai sofrer muito mais, né? Então, é importante a gente observar que as consequências da guerra têm sempre um critério ético reflexivo que a gente tem que pensar, né? O porquê fazer, né? E em si fazendo a guerra, o que eu vou gerar para o meu povo? Quais as consequências que esse povo inocente vai colher com a guerra, né? Então, o realismo aí político, né? São correntes que a gente utiliza para discutir a questão da guerra. O realismo político, nós vamos encontrar o Maquiavel em primeiro lugar, né? É uma corrente filosófica que pressupõe, então, que a moralidade é um fator irrelevante, né, para julgar uma guerra. Ou seja, as guerras não têm um valor moral, né? É como se a guerra fosse muito mais importante do que a ética e muito mais importante do que a moral, né? É quando a gente sobrepõe a ética e a moral colocando a guerra em primeiro lugar, colocando a violência em primeiro lugar. E eu vejo e ouço e leio pessoas atualmente defendendo a arma como modo de resolver problema, defendendo armar a população para resolver problemas que a gente sabe que não vai nunca ser resolvido com arma de fogo. Cadê que a arma de fogo resolveu o problema da educação brasileira? Cadê que a arma de fogo resolveu o problema do emprego, resolveu o problema da fome, resolveu o problema da miséria? Cadê que a arma de fogo resolveu o problema da corrupção, que está estampado em todo e qualquer jornal, os problemas envolvidos, o atual governo, inclusive, com as questões da corrupção? Então, vocês estão vendo que existem alguns elementos que a gente tem que ponderar. Não dá para a gente reproduzir uma mesmice ideológica sem um discernimento crítico. É importante que a gente pare, que a gente pense, que a gente reflita. Como que a violência pode acabar com o problema da fome? Como que a violência acabaria com o problema do analfabetismo? Como que a violência e o uso de arma de fogo ia gerar mais emprego? Como que o uso de arma de fogo ia resolver o problema estrutural da infraestrutura, do transporte, da economia? Como que a arma de fogo por si só resolveria o problema da violência no Brasil? Vocês viram que nada disso foi resolvido. Nada disso não se passou de uma plataforma política até então. Então, é exatamente aí. O realismo, quando ele fala, é uma corrente que vai pressupor que a moralidade é irrelevante, né? Isso não tem importância nenhuma. Vocês estão vendo que o realismo, então, pode levar a gente a equívocos, né? Pode levar a humanidade a buscar uma via em que a moralidade é descartada, que a ética é descartada,
e buscar um viés da violência que vai só trazer mais transtorno, mais sofrimento, mais morte, mais aumento de problemas. Tá certo, gente? É essa reflexão filosófica que nós precisamos fazer diante do tema do realismo, tá? E a outra corrente filosófica importante aqui, nós vamos pegar o Thomas Hobbes, né? O Hobbes vai falar que o homem é o lobo do próprio homem, e quando ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, ele está exatamente refletindo as condições que levam o ser humano a escolher a guerra, a escolher a violência como um critério para resolver seus conflitos, né? Eu acabei de fazer uma reflexão com vocês, atualizando o Brasil atual, atualizando o mundo atual. Não é uma opinião pessoal do Adriano, professor. Basta vocês ligarem a TV, basta vocês olharem na internet, basta vocês lerem os jornais, vocês vão ver o que o mundo está passando, o que o mundo está discutindo. Nós temos xenofobia, nós temos intolerância com imigrantes, nós temos intolerância com racismo. Vocês viram agora a morte do George Floyd nos Estados Unidos, as mortes de gente aqui também no Brasil, do menino aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, que foi assassinado também de uma maneira injusta lá pela polícia e tal. Agora estão lá chegando às vias de fato de como aconteceu, fizeram a reconstituição do crime. Né? Ontem aí eu acompanhei isso na mídia. Então, quer dizer, nós crescemos a violência, nós crescemos a intolerância, nós crescemos a xenofobia, nós somos intolerantes com o homossexual, intolerantes com o negro, intolerantes com o pobre, intolerantes com uma série de questões e elementos. Estamos causando violência e não estamos resolvendo os nossos problemas. Então, quando Thomas Hobbes vai dizer que nós temos que ser austeros, usar a violência, ser implacável, matar, né, não permitir que as pessoas falem, isso não vai propriamente resolver os nossos problemas, a não ser agravá-los, né, sobretudo em alguns aspectos em especial. Então, é importante que a gente observe que a questão da guerra, gente, é uma opção violenta, é uma opção que vai gerar consequências danosas, irreparáveis para muita gente, porque vão perder família, vão perder história, vão perder legado, vão perder a sua cultura, vão se separar, vai morrer um monte de gente inocente, outros tantos vão ficar mutilados. E essas são as questões que nós precisamos discutir. O realismo, quando ele propõe, né, uma moralidade descartável, que não tem sentido, que não tem importância, e sobrepõe ao realismo a questão, o realismo vai sobrepor a moral e a ética à violência, isso tem que ser refletido por todos nós, sobretudo por conta das consequências que isso vai gerar para todos nós, tá? O Thomas Hobbes, ele fala nesse sentido, porque ele também prega um regime totalitário, ele também diz que o homem é um lobo do próprio homem, que o homem é o mal do próprio homem, e ele também vai dizer que tem que tratar com austeridade, tem que tratar com violência, ele quer calar, ele prega no contrato social dele a ideia de calar as pessoas, de limitar as pessoas, das pessoas abrirem mão do seu direito em função de um governo totalitário, de um governo bruto, de um governo violento, e isso também tem que ser pensado enquanto critério ético e moral dentro dessa realidade, sobretudo refletindo as consequências dos inocentes, refletindo as consequências para aqueles que não quiseram esse tipo de mecanismo, tá? E o Hans Joachim também coaduna-se, né, nessa proposta, porque ele também fala da questão de autoritarismo, ele também fala, né, de resolver esses conflitos ou eventuais problemas e reflexões a partir dessa visão da violência, da intolerância e do uso da força, da guerra, da arma para resolver conflitos, tá? O que nós já vimos até aqui que vai esbarrar em critérios e elementos éticos e morais, tá certo, gente? Então, o pacifismo é o contrário aí do realismo, é a outra, né, vertente, é aquela que vai dizer que a violência é o primeiro refúgio dos incompetentes. É uma frase do Isaac Asimov. Então, quer dizer, a violência é o refúgio dos incompetentes, é o refúgio de quem não tem diálogo, é o refúgio de quem não sabe debater, é o refúgio de quem não entende que o Estado democrático de direito, com todas as instituições funcionando e cumprindo seu papel, é assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos melhorar a vida das pessoas, é assim que nós vamos tornar mais humanos,
É assim que nós vamos resolver o problema do analfabetismo, da fome. É assim que nós vamos resolver o problema do emprego. É assim que nós vamos crescer economicamente. É assim que nós podemos, no futuro, nos tornar uma Suíça, uma Finlândia, uma Noruega que a gente está aplaudindo hoje, né? Então, não é buscando a guerra, não é buscando destruição, não é buscando armar pessoas, não é buscando intolerância, não é buscando um país ou um estado que só atenda um determinado grupo, como o fascismo quer, como o nazismo quer, que nós vamos resolver os problemas estruturais de uma sociedade. Não é, nunca foi. A história está aí para mostrar, né? Então, nós precisamos entender que a gente só muda, que a gente cresce, que a gente evolui, investindo no diálogo, investindo na educação, investindo na qualificação das pessoas, promovendo a infraestrutura, gerando emprego, permitindo que as pessoas possam ter uma justa distribuição de renda para que cada uma delas possa fomentar os próprios negócios, possa crescer economicamente, possa promover a paz, possa fortalecer as instituições e os diálogos dentro do modelo republicano, de um modelo democrático, né? Isso sim é importante. A violência é sempre o refúgio de quem é totalitário. A violência é sempre o refúgio do bruto, né? Daquele que só quer resolver na brutalidade, utilizando violência, utilizando soldados, utilizando milícias, utilizando jagunços, utilizando grupos de extermínio, que tudo isso faz parte da nossa história no Brasil e da história também no mundo, tá? Então essa teoria é o contrário, né, do realismo, pois ela defende que a moral está no centro da guerra, segundo os pacifistas, né, que o grande símbolo do pacifismo é o Gandhi, o Mahatma Gandhi, que está aqui na fotinha do lado, né? Todas as guerras são moralmente incorretas, né? Não importa a razão. É a ideia do Gandhi, né, do olho por olho e o mundo acabará cego, né? Então, essa ideia de tudo ter que ser na violência, de tudo ter que devolver, de tudo ter que pegar, né? Quando a gente está no ambiente nosso de escola, sobretudo, tem sempre, eu não aceitava, não, eu pegava, eu calava a boca dele, então tem sempre aqueles que ficam motivando a violência, que ficam torcendo para a coisa pegar fogo, né? Brincadeiras de mau gosto, pessoas que morreram com brincadeiras de mau gosto na escola por conta daquela brincadeira de passar rasteira, e um monte de gente assistindo, sabendo que o colega pode morrer e ainda assim ficam torcendo, ainda assim ficam motivando, ainda assim ficam ali, né, gerando plateia para um espetáculo de violência, para um espetáculo de bullying, para um espetáculo que está prejudicando o colega, prejudicando a vida humana. Né? Nós estamos tratando da vida humana. E tem gente que está aplaudindo, tem gente que está motivando, tem gente que está incentivando, tem gente que está cultivando, tem gente que adora patrocinar arma de fogo, violência, dizer que é assim mesmo, que tem que matar mesmo, tem que acabar mesmo, que tem que isso, tem que aquilo. Um monte de gente que não pensa para reproduzir esse processo violento a cada dia. E o Gandhi está dando aqui o conselho para todos nós. Olho por olho e o mundo vai acabar cego. Né? Vai acabar cego pelo quê? Pelo ódio, cego pela xenofobia, cego pela intolerância, cego pelo preconceito, cego pelo racismo. Que é tudo isso que o mundo está sofrendo, é tudo isso que faz a gente lamentar. A intolerância que está disseminada, não é? E a gente precisa rever isso enquanto ser humano, enquanto povo, né, gente? Não dá para a gente achar que a violência vai resolver todos os problemas. É essa reflexão que essa corrente chamada pacifismo quer que a gente faça, né? A moral da guerra vai dizer que nós não temos guerra, não temos que justificar guerra nenhuma através de violência. A moral vai ser sempre contrária à questão da guerra, tá bom, gente? Essa é a reflexão que o pacifismo quer fazer para nós, tá? E aí as teorias de guerra nós vamos deixar para a próxima aula, porque nós vamos detalhar melhor, senão a nossa aula fica muito grande, tá? Um grande beijo para vocês, até a próxima aula. Faça os exercícios que seguem essa aula. E eu espero que vocês façam todas as reflexões críticas e atualize tudo isso que eu estou dizendo para vocês para o momento atual que nós estamos vivendo, inclusive aqui no Brasil, tá? Inclusive tudo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Vamos fazer uma reflexão diante dessa teoria ligada à guerra, à intolerância e à violência. Tá bom, meu pessoal? Um beijo grande, tudo de bom, até a próxima.